Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar para você todas as funcionalidades do assistente de voz com IA, um tour completo. Vamos lá! Estou iniciando em Menu, Configurações, ChatGPT, Assistente de voz com IA. E aí você clica aqui em Criar Nova. Você tem três opções. Você pode criar um assistente de voz para receber chamadas, você pode criar um assistente de voz para fazer chamadas, e você vai poder criar o widget do site. Esse vídeo está sendo gravado no dia 4 de maio, essa opção ainda não está disponível, ela vai estar disponível em breve. Talvez no dia que você já está assistindo esse vídeo, essa opção já vai estar disponível. Então, vai receber chamadas e fazer chamadas. E aqui é para você colocar no seu site, para ele conversar com voz pelo seu site com o seu cliente. Tá? No nosso caso aqui, vamos fazer um para receber chamadas, ok? Então, clico aqui em selecionar. E eu tenho as opções aqui. Nome do assistente, modelo do assistente, selecionar a voz, a temperatura, saudação e prompt. Explicar um por um. Vamos colocar o nome aqui, tutorial. Você pode dar o nome que você tiver, de até 250 caracteres. E aqui você tem as opções. A gente tem 5 opções de LLM aqui do nosso assistente de voz. Nós utilizamos a API de Real Time da OpenAI, que ela é a melhor que existe no mercado hoje, né? E você pode escolher a que for melhor para você. Os minis são os mais baratos, e aqui é o que tem uma performance melhor e um número de caracteres como chama? Que tem um número de tokens maior, né? Então, nesse caso aqui, eu vou escolher o mini. E aqui você tem a temperatura, né? Se você quer com temperatura mais baixa, significa respostas mais concisas, né? Então, se eu quiser uma resposta mais concisa, eu vou vir aqui. Se eu quiser uma temperatura mais alta, que ele vai, vamos supor, pode ser um pouco mais criativo, né? Aí você vem mais pra cima aqui. Provavelmente eu utilizo aqui no 0.3, mais ou menos. Essa outra opção aqui é a saudação para chamada recebida. Chamada recebida. Então, quando eu receber uma chamada, o que o assistente de IA vai dizer primeiro? Então, você pode colocar mais ou menos qualquer coisa que vai referenciar o seu negócio, né? Ou do seu cliente. Por exemplo, obrigado por ligar. Como posso te ajudar? Então, vai ser a primeira coisa que esse assistente de voz vai dizer, né? Ele vai dizer, obrigado por ligar, como posso te ajudar? Você pode colocar o que você quiser aqui, tá? E aqui é, logicamente, o prompt, onde você vai colocar todas as instruções, o passo a passo de como esse assistente de IA ele vai se comportar, certo? Na segunda aba, a gente tem configurações, onde você vai colocar o número de telefone que você tiver disponível para o seu bot. Nós temos um vídeo mostrando como você pode adicionar o número de telefone na plataforma. Nesse caso, a gente não colocou nenhum aqui nessa conta, mas começou para esse tutorial, não vai ter problema. Aqui você pode ligar e desligar a gravação de cada chamada. Então, todas as chamadas que esse assistente de IA fizer, ele vai gravar todas as chamadas. Você vai poder ouvir as chamadas e você vai poder baixar os arquivos dessa chamada, ok? Nessa parte aqui a gente tem a duração de chamada. O que significa isso? Significa que para cada chamada, nós estamos colocando aqui um limite de 5 minutos. Né? Então, para evitar de que os clientes abusem dos seus tokens, e você pagar muito o ChatGPT, você tem essa opção aqui de duração de chamada, limitar a duração da chamada. E aí, quando essa duração for atingida, o máximo, ele vai dizer aqui, ó. Você pode colocar, preciso desligar. Me ligue mais tarde. Obrigado. Então, quando eu atingir 5 minutos nesse assistente de voz, ele falaria, ó, preciso desligar, me ligue mais tarde, obrigado. Você pode colocar o que você quiser aqui, tá? Total de minutos permitidos. Aqui, se você ligar, é quantos minutos de chamada esse assistente vai poder fazer. Esse aqui é por chamada, esse aqui é global, por todas as chamadas que esse assistente fizer. Então, se você revende isso daqui para um cliente seu, você pode fazer um pacote com ele, vamos supor, 500 minutos. Então, você pode colocar aqui que no máximo 500 minutos em total de chamadas que esse assistente pode fazer, ok? Aqui você seleciona a base de conhecimento, né? Se você já viu o nosso vídeo anterior, a gente subiu essa base, então eu posso colocar aqui. E se eu tivesse mais, eu poderia adicionar mais bases de conhecimento a esse assistente. E aqui você tem a pontuação de confiança. Você quer que ele utilize mais a base de conhecimento ou utilize menos, né? Aqui está uma explicação para você. E aqui muito interessante é que você, quando cada chamada for encerrada, você pode iniciar um Smart Flow. E aí você pode enviar um NPS ou algo do tipo que você quiser, né? E você seleciona qual o Smart Flow, que ele vai ser iniciado assim que a chamada for encerrada. Né? Transferência de chamadas, uma opção fantástica aqui. Você pode adicionar uma condição e você pode descrever, por exemplo, execute esta função quando o cliente pedir
para falar com um supervisor, por exemplo. E aí você seleciona qual supervisor e a chamada vai ser transferida para. Estes supervisores são os agentes que você adiciona aqui na gerenciar agentes. Os agentes que tiverem números de telefones atrevados a eles, você vai poder selecionar aqui e a chamada vai ser transferida automaticamente quando o cliente, por exemplo, fala, eu quero falar com o supervisor. E você pode colocar mais. Execute quando o cliente solicitar para falar com o setor de cobrança. E aí você pode selecionar o mesmo agente ou outro agente para transferir a chamada. Essa é uma parte muito poderosa da ferramenta, que é a parte de funções. Você tem, no momento, 3 opções aqui. Você pode executar funções de HTTPS, colher dados ou acionar um Smart Flow. A função de HTTPS, você dá um nome para essa função, por exemplo, make.com. Executar ou make.com. Descrever essa API. Execute esta função quando o cliente pedir para adicionar o nome, por exemplo. E aí você pode escolher get, post, put, patch, delete, inserir a URL, aqueles cabeçalhos, resposta. Você pode fazer o mapeamento. Tudo do jeito mais prático e mais simples. E feito, executado em tempo real na chamada, ok? Você também tem a opção de colher dados, é como se fosse um formulário na chamada, durante a conversa. Então, você pode criar um script para o seu assistente de IA, de conversa, para ele perguntar o nome, o time de futebol favorito, qual o estado que ele está falando, qual a cor favorita, qual a comida favorita. E aí ele vai adicionar, vai pegar isso e você vai poder colocar isso tanto em campos de sistema como campos personalizados. E salvar todas as respostas do cliente num campo personalizado para ser utilizado depois. É como se fosse um formulário em tempo real durante a chamada. Simplesmente fantástico, né? E aqui você tem a outra opção, que é acionar um Smart Flow. Então, durante a chamada, por exemplo, se o cliente pedir para falar com o Antônio, aí execute esta API para falar com o Antônio, por exemplo. E aí você seleciona qual o fluxo que você quer. E aí, quando essa API for executada, aí ele vai iniciar esse fluxo. E é sempre importante relembrar, pessoal, que tudo isso deve estar descrito aqui no prompt, né? Tudo funciona de acordo de como você colocou o script aqui, no prompt, dizendo execute a API tal, se o cliente fizer isso, execute transferência de chamada. Tudo tem que estar descrito aqui no prompt, ok? Então, saindo aqui da função, a última parte, que é resumo. Então, quando a chamada foi encerrada, você pode acionar, fazer um resumo total da chamada, porque as chamadas, elas geram uma transcrição. Tudo que foi dito durante a chamada é guardado o texto completo. Não só o texto, mas como também é guardado a gravação da chamada. Então, isso tudo, pelo menos a parte de texto, você pode criar um prompt fazendo assim: crie um resumo da chamada com no máximo 500 caracteres e descreva o tom de voz do cliente. E aí você salva isso, por exemplo, num campo personalizado. Então, cada chamada, assim que encerrar a chamada, o sistema automaticamente vai criar um resumo disso e vai salvar dentro do campo personalizado que você indicou. Então, você pode ter cada chamada, um resumo dela feito automaticamente para você, de forma fácil e simples. E conforme eu disse, se você... Vou mostrar aqui para você. Então, por exemplo, todas as chamadas, elas guardam aqui. Todas as chamadas, elas guardam aqui as transcrições. Ó. Tem a transcrição das chamadas. Você pode ver uma por uma. Chamadas. Você vai poder ver uma por uma. Aqui. A transcrição. E aqui você pode tocar todas. Você pode ouvir a chamada. Você vai poder baixar o áudio ou você vai poder baixar a transcrição. E aqui do lado, a hora, tudo em hora que aconteceu, o dia que aconteceu. Então, aqui você tem tudo guardado, tudo documentado. É criado automaticamente o contato no seu CRM. Tudo isso de forma bem fácil e bem simples para você. Um assistente de voz completo na Reply Agent. Espero que você tenha gostado dessa apresentação. Até mais!